Bem, na aula anterior, nós vimos que para obter a função inversa da função f, devemos seguir os seguintes passos. Isolarmos o x na sentença, y igual a f de x, e pelo fato de ser usual a letra x como símbolo da variável independente, trocamos x por y e y por x. Ora, exemplo, dada a função f de x menos 1 sobre x mais 2 com x diferente de 2, que é a condição de existência, é o domínio, né? Calcule f a menos 1 de menos 1. Então, ó, sabemos que o y aqui é x menos 1 sobre x mais 2. E devemos isolar o x nessa igualdade. Então, ó, isolando, eu faço o produto dos meios pelos extremos, encontro y, que multiplica x mais 2, igual a x menos 1. Aí faço a distributiva, y vezes x, y vezes 2, né? Dá y vezes x vezes 2y, é igual a x menos 1. Aí eu vou passar o x para o primeiro membro e quem tem y para o segundo, porque o nosso objetivo é isolar o x no primeiro membro. Então aqui está positivo, passa negativo, aqui está positivo, passa para o segundo membro negativo. Aí aqui eu posso colocar o x em evidência. Colocando em evidência, yx dividido por x dá y. E menos x dividido por x dá menos 1. Agora essa expressão está multiplicando x, passa para outro membro, dividindo, né? Como aqui está negativo, quando eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar positivo. E aqui que eu tenho y menos 1, menos por menos dá mais, e mais por menos dá menos. Então vai ficar 1 menos y. Então isolamos o x, não é isso? Isolamos o x. Ora, trocando o x pelo y, e y por x, obtemos que y é igual a 1 mais 2x sobre 1 menos x. Ou seja, o f a menos 1 de x, a função inversa da função f, vai ser 1 mais 2x sobre 1 menos x. E o valor de f a menos 1 de menos 1, no lugar desse x eu vou colocar menos 1. Então vai ficar 1 mais 2 vezes menos 1 sobre 1 menos menos 1. Ora, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos por menos dá mais. Então fica 1 mais 1. 1 menos 2 dá menos 1. E 1 mais 1 são 2. Então dá menos 1 meio, né? O f é menos 1 de x. Então, observe que para encontrar a função f a menos 1, nós trocamos o x por y e o y por x aqui, ó. E encontramos a função inversa. Aí depois, como eu queria o f a menos 1 de menos 1, a gente foi substituir o novo x que a gente colocou por menos 1, encontrando o resultado menos 1 meio. Ora, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função dos reais nos reais dada por a lei de formação f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais dados a diferente de zero. Ora, na função f de x igual a x mais b, o número a é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado de termo constante. Ora, vejamos alguns exemplos de funções polinomiais do primeiro grau. Observe que o grau ele é dado pelo expoente do x, por isso que é do primeiro, porque quando não tem é 1. Então, observe que o número que multiplica x quando não tem também é 1, porque 1 vezes x dá o próprio x. Então, a é 1 e aqui b é menos 3. Aqui o a é menos 2 e o b é menos 6. Aqui o a é 15 e o b, como não tem, é 0. O gráfico da função polinomial do primeiro grau, a gente já viu até em aulas anteriores que ele é uma reta. Bem, é uma reta oblíqua aos eixos x e y, né? Ora, exemplo, vamos construir o gráfico da função y igual a x menos 2. Ora, observe que, como a gente já viu, essa função ela é crescente. Quando aumenta o x, aumenta também a imagem. Se o x é 2, que dá 0 a imagem. Se o x é 3, a imagem é 1. Então, está aumentando.
Ora, como o gráfico é uma reta, basta obter dois dos seus pontos e ligá-los com o auxílio de uma régua. Ora, para x igual a zero, temos y igual a 0 menos 2, que dá menos 2. Portanto, o ponto é 0 e menos 2. Né? Porque no lugar de x coloquei 0. E 0 menos 2 dá menos 2. Então, eu boto primeiro o valor de x, depois o valor de y, que é menos 2. Ó, agora, para y igual a 0, no lugar de y eu coloco 0. Eu vou ter que x é igual a 2, né? Porque 2 menos 2 dá 0. Portanto, o outro ponto é o x é 2 e o y é 0. Ou seja, o x é 2 e o y é 0. Marcamos os pontos no plano cartesiano e ligamos os dois com uma reta. Né? Marcamos esse ponto aqui, 2 e 0. 2 para x, 0 para y. Então, está em cima do eixo x, quando o y é 0. E no ponto anterior, que é 0 e menos 2, o x é que é 0. Então, em cima do y, o x é 0. Então, o y é menos 2 e o x é 0. Quando o x é 0, está em cima do eixo y. Aí, traçamos com uma régua os dois pontos e encontramos o gráfico, né, da função y igual a x menos 2. Né? Encontramos esse gráfico. O zero e a equação do primeiro grau. Né? Chama-se zero raiz de uma função polinomial do primeiro grau com a diferente de zero, o número real x, tal que f de x é igual a zero. Então, temos que o f de x é igual a zero. Eu tenho que a função é da forma ax mais b. Então, ax mais b tem que ser igual a zero. Logo, o x tem que ser igual a menos... Então, tem que ser igual a menos b sobre a. Né? Aqui está positivo, passa para o segundo membro negativo. Aqui está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Né? Ora, qual o zero da função f de x igual a 7x menos 14? Então, nesse exemplo, observe que, como queremos encontrar o zero, logo a gente tem que f de x é igual a zero. Então, ó, no lugar de f de x eu boto zero, vai ser igual a 7x menos 14. Então, eu sei que 7x menos 14 é igual a zero. Logo, 7x vai ser igual a mais 14. Né? O 7 está multiplicando, vai para outro membro dividindo. 14 dividido por 7 dá 2. Então, sendo o zero da função igual a 2. Então, já encontramos o zero da função. É quando x é igual a 2. Significa que o y é zero, passando pelo ponto 2, 0. Tá, pessoal? Quando a gente tem o zero da função, a gente encontra o valor de x e já sabe que o f de x, que é o mesmo y, é igual a 0. Crescimento e decrescimento de uma função do polinomial do primeiro grau. Ela é crescente quando esse azinho aqui ele é positivo, né? Ou seja, quando ele é maior do que zero. Então, nós temos a crescente. E a função do polinomial do primeiro grau ela é decrescente quando esse azinho ele é menor do que zero. Então, ou seja, ele é negativo. Então, eu vou ter uma função decrescente. Se ele for igual a zero, aí já é uma função constante. Logo, nem vai ser crescente nem decrescente. Vai ser paralela ao eixo das abscissas.